sou Francine, artesã, artista visual, ilustradora, oficineira e professora de trabalhos manuais. Eu vou contar para vocês a trajetória que foi do meu percurso até agora, pois eu acho interessante em que se tem uma linearidade em questão da arte. Eu sempre fui um ser humaninho mais artístico. Eu estudei uma Waldorf e desde então o primeiro contato que eu tive com trabalhos manuais eu nunca deixei de lado. Foi uma coisa que sempre caminhou comigo desde então. E artes também. Atualmente eu trabalho com um coletivo que se chama Coletivo Meio Fio, onde fazemos intervenções urbanas nas ruas, nas escolas, nos SESCs, e isso desde dos meus 16 anos, e eu não parei, e é algo que eu continuo. Meu interesse foi evoluindo ainda mais, e eu segui na área de artes visuais. Eu lembro que quando eu estava naquele momento de escolher e decidir, eu tinha certeza que se tivesse algum curso de artes manuais em si, essa formação, que hoje em dia a gente pode ter agora em uma pós, antigamente eu não tinha, eu sentia, não era não tinha um certo acesso. Eu acho isso interessante porque eu estou seguindo eu segui um caminho onde a gente julga que não é o convencional, que não é possível muitas vezes, e eu fico muito feliz de ter seguido essa trajetória e de atualmente ver crescer cada vez mais e mais, seja no ramo mesmo de ensino, em que a gente tem várias outras metodologias, além da Waldorf que usa trabalhos manuais, a gente tem a arte-terapia também, e artistas visuais que utilizam do trabalho manual. Agora, contemporaneamente, a gente tem muitos artistas. Uma que já vem na minha cabeça, que eu tive o prazer de conhecer, foi a Maria Gabriele. E outras que a gente tem, que assim, não acho que é muito mencionado, é o Bispo do Rosário, que a gente também tem essa carga forte de trabalhos manuais. Quem conhece, ele sabe o quanto foi rico e quanto é rico essa arte dele. E, enfim, teve até a exposição no Itaú Cultural sobre as obras, tinha os mantos, tinha muitas coisas. Temos o museu também, do Bispo do Rosário, que fica lá no Rio de Janeiro. No final das contas, eu queria participar para demonstrar que é possível esse caminho, que muitas vezes a gente pensa que é sim uma área muito, muito incerta, às vezes, mas que agora pode ter essa oportunidade de olhar e falar assim, nossa, é possível, eu quero seguir sim por esse caminho, seja academicamente ou não. Falando em academicamente, como eu sou formada em artes visuais, eu escolhi fazer meu TCC de crochê inteiriço, e ele foi uma instalação que a gente teve mais ou menos uns 4 meses para fazer. Eu sempre fui muito interessada. Então, e era uma técnica que, assim, crochê é uma das poucas técnicas que a gente não tem um maquinário, né, que consiga fazer essa técnica. A gente já tem de tricô, a gente já tem do bordado, já tem da tapeçaria, né. Agora a gente pensa, né, não nesse quesito estético, mas dessa carga, dessa importância se você vê, aqui na minha cabeça já é automático, se você vê uma peça de crochê, já automaticamente passa na minha cabeça que foi uma mão ali que fez, não foi uma máquina. Não que muitas vezes máquinas não sejam úteis, mas tem uma importância maior para mim, tem um ato de resistência. Hoje em dia, e tanto antigamente,
sempre via fazer trabalhos manuais como um ato de resistência, né? Ainda mais agora que a gente já tá na área de tecnologia e afins, e eu tenho um prazer danado de ver gente se interessando e iniciando a aprender trabalhos manuais. É realmente um prazer, uma gratificação para mim. Não só o crochê, mas como outras áreas, como o bordado, né, macramê também. E por enquanto, eu ainda acho que eu sou muito nova para entender totalmente a carga e a importância. Eu sei o quanto isso é importante, eu sinto na pele o quanto isso é importante. E eu vejo, tanto seja estudo acadêmico, ou não, mesmo nas vidas das pessoas quando eu ensino, a importância do fazer. Sempre soube essa importância do fazer. Eu fui criada assim pela conta da pedagogia. E isso já é estimulado em mim. Não foi um estudo que eu fiz depois, que eu percebi depois, eu vivenciei na pele. E eu sei que ainda tenho muito para saber, muito para estudar, muito para entender. Mas eu acho de grande importância se ver pessoas que são dessa geração, né? Essa geração de Waldorfs, e ainda mais nesta área que eu tô falando por mim, de questão de visibilidade, de questão de eu ver esse percurso, né? Agora que eu vejo que tá se formando. Se tiver, eu posso estar enganada, a gente pode sempre estar enganado sobre isso. Mas até então, eu não vi algo totalmente linear nesse percurso, nesse caminho. Voltando pro meu TCC, foi um dos pilares, né, agora que na verdade me formei ano passado, que eu não me importei, quer dizer, sempre me importei, mas que eu percebi todo o seu trajeto. Sabe quando você olha pra vida, você olha lá atrás e faz uma linhazinha, não precisa ser totalmente linear, mas um percurso dali, né, de lá de trás até onde você chegou. Onde no meu TCC eu coloquei também como uma das fontes da minha pesquisa a própria Waldorf. Eu coloquei como estudo a mim mesma e aos artistas, todo esse caminho que eu tive. Que foi tanto... Começou na Waldorf, começou dando aulas porque me interessava muito ensinar, seja tricô, seja crochê, seja bordado, seja pintura. E como isso ainda continuei e que me fez ter interesse em ingressar no coletivo que eu trabalho até hoje, que eu acho fantástico. E resultar nesse TCC. E que, resumidamente, eu vou falar sobre que ele é uma instalação de cíclica para mim, até onde eu estou. Que temos o céu, na parede a gente tem a cidade e no chão a gente tem o mar, em que o mar é associado à minha infância, porque minha mãe é de Alagoas, então eu tenho uma memória bem nostálgica com o mar, as cores, e cada cor escolhida tem um propósito, foi um ato pictórico das cores em que me remetiam às minhas memórias e ao lugar. Na parte que a gente vê, né, a frontal da parede, é a cidade em que eu estou sempre em convívio, onde a gente tá nessa cidade cinza, mais colorida, e que eu sempre reparei na relação que a gente tem entre concreto e natureza, onde os dois sempre parecem junto. A gente olha pra calçada, em alguns momentos também olhava assim pra fora. Eu falei assim, não, sempre tem algum verdinho em algum lugar. E é um jeito
que eu enxergava o mundo com uma certa beleza. Ainda continuo enxergando com essa certa beleza. E eu gosto muito. E a gente tem em cima também o céu, em que é extremamente colorido. E aqui em São Paulo chove bastante. Também no final eu percebi o quão fantástico foi esse trabalho. E temos gotas, né? Temos objetos caindo. Em que eu falo, quando eu tava apresentando, eu falo assim, não, é que também, querendo ou não, é uma vivência muito pessoal, mas é uma vivência muito coletiva, principalmente de quem vive na cidade, quem é paulistano, onde a gente sempre tá na cidade, a gente sonha com um monte de coisas, as ambições, os desejos, férias, e que elas vão e respingam na infância, volta pro mar, onde que a gente se nutre, e até mesmo nós paulistanos a gente volta pro mar e é uma satisfação, uma alegria. Então eu vejo uma coisa bem cíclica. Também tem a questão de São Paulo ser a terra da garoa. Então, quando olhei isso foi incrível, foi fantástico. Eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço muito a oportunidade. É a primeira vez. Então, foi um prazer dividir com vocês um pouquinho desta bagagem, desta pequena história que na verdade não é pequena, foi minha vivência inteira até agora e que eu não vou parar e pretendo aperfeiçoar cada vez mais, estudar mais, seja academicamente, que eu pretendo, e na própria vivência, seja pessoal e coletiva. Na verdade, a gente não vive sem o coletivo. Então, é isso. Obrigada. E quem sabe até uma próxima.